Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de junho. Eu sou da Feira Analista de Investimentos. Já agradeço demais a sua presença por aqui. Lembrando que essa análise vou destacar aqui o que aconteceu hoje em relação ao teste de uma região importante de suporte, recuperação do mercado em cima desse nível. Vou falar de ativo que mais subiu aí no pregão de hoje, ativo que mais caiu e também ativos importantes que vão ser comentados aqui, que foram solicitados na última análise de fechamento do pregão. Então fica comigo até o final, que a ideia aqui é sempre trazer algo mais objetivo que possa contribuir com você no dia a dia do mercado. E se isso acontecer, se essa análise, se esse conteúdo contribui de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, se inscreve aqui no canal e aproveite para comentar aqui e deixar qual ativo você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Então vamos para cima, vamos começar aqui falando do Ibovespa. Vou pegar aqui e colocar a tela correta, pronto, aqui está na tela correta agora, o gráfico sendo destaque aqui. Começando pelo Ibov, Ibov terminou então o pregão de hoje em queda de 0,3%, mantendo seu movimento de queda, e com essa queda de hoje, ao oscilar abaixo dos 134.997 pontos, o Ibovespa confirmou um padrão gráfico chamado de topo duplo. Esse padrão gráfico ele gera o quê? Um sinal de reversão da tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, tecnicamente, por meio desse padrão gráfico, a gente está dentro de uma tendência de baixa. Eu considero ela menos relevante nesse momento, porque por alguns motivos. Primeiro, pela questão de que a gente teve um movimento de baixa bastante longo em termos de tempo para chegar a romper aqui. Então, não foi um movimento que veio com muita força. Segundo ponto, ainda está dentro desse movimento inteiro de subida. Toda essa movimentação aqui assim, está dentro desse movimento de subida. Então, a principal estrutura de alta, na minha opinião, está aqui no 132.871 pontos. Mas podemos dizer que, tecnicamente, o Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, fraca por enquanto, e no pregão de hoje ele bateu numa região de suporte, que é justamente dessa região de fundo, a região de topo anterior, ali em torno dos, arredondando aqui para 135 mil pontos, e gerou um padrão de alta dos candles chamado de martelo. Esse padrão vai ser confirmado se o Ibovespa no próximo pregão oscilar acima da máxima registrada no pregão de hoje. Então lembrando, o Ibovespa fechou com queda de 0,3% em 135.699 pontos. Para superar a máxima do pregão de hoje, tem que romper os 136.105 pontos. Então o Ibov em cima de região de suporte, gerando um sinal negativo em termos de mudança de tendência, mas deixando um padrão de alta dos candles que pode ser um processo maior de recuperação após, principalmente olhando para o semanal, após testar a média de 10 períodos do gráfico semanal, que é um primeiro nível importante de suporte no gráfico semanal. E olhando aqui, colocando a retração de todo esse movimento de subida, abaixo dessa média vai ter outra região importante de suporte, em cima do topo anterior, 133.904 pontos, até a retração de 38,2%, que está em 133.400 pontos. Essa seria a próxima região de suporte. E abaixo disso, eu já vejo a região dos 132.345 como um nível um pouquinho mais relevante. Vamos aqui então falar agora do mini índice. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil de alguma forma aí no dia a dia do mercado. No gráfico aqui de 60 minutos do mini índice, tivemos, depois de uma abertura mais forte em queda, gerando até possibilidade de venda aqui na segunda hora de pregão, principalmente, né? Gerando um topinho descendente lá no prazo menor, gráfico 5, 10 minutos, e afundando aqui para baixo. Depois um processo de recuperação, mudou a tendência no intraday? Ainda não. A tendência continua sendo de baixa e está em ponto importante, que é a região de fundo anterior aqui, testada. Se abrir caindo, se abriu aqui caindo, gerando topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, eu trabalharia mais na venda. Só que se não ganhar muita força para baixo, logo na sequência já tiver alguma força aqui para cima, gerando inclusive o rompimento dessa máxima aqui, que é o patamar dos 136.495, aí eu olharia um pouquinho mais para compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento lá para a região dos 136.890 a 137.200. Se o mini índice conseguir romper o 137.200, ele quebra a estrutura de baixa no gráfico 60 minutos e fica mais direcionado ainda para buscar operações de compra após movimentos de correção.
Olhando agora para o dólar, no dia de hoje a gente tem mais um dia de queda ainda no dólar, 0,13%, pelo menos até o presente momento. O dólar aqui nos 5.585 pontos, segue com máximas e mínimas descendentes, segue dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo, apontando ali para buscar seus próximos níveis de suporte. Lembrando que o suporte mais relevante para o dólar, olhando aqui para o gráfico semanal, no gráfico semanal seria essa região aqui embaixo, lá do 5.428. Essa é a região mais importante de curto a médio prazo para o dólar. Antes disso, se olharmos para o mensal, vejo outro ponto aqui que é bem relevante, que é por volta do 5.471. Então essa seria a região aí importante para o dólar. E se a gente olhar para um gráfico diário, fizer aqui uma projeção de queda dessa lateralização aqui, ó, desse algo semelhante aqui, são 3 fundos no mesmo nível de preço, 3 topos no mesmo nível de preço praticamente, fazendo a projeção aqui para baixo dessa lateralização, pelo menos tem uma projeção menor, que é essa aqui, que ficaria lá no 5.505, essa projeção da reversão desse último movimento de subida, e a projeção de toda essa lateralização, então 5.505, e a próxima seria 5.436, que vai ficar mais próximo daquele suporte do gráfico semanal. Então primeiro na região perto ali dos 5.500, abaixo disso 5.471 e depois mais por volta dos 5.436 a 5.428. São esses os níveis de suporte. E qual seria o sinal para o dólar gerar alguma mudança de contexto aqui, pelo menos de força por passos compradores? Retornar para cima e fechar acima de um patamar pelo menos acima ali dos 5.643. Seria o cenário mais positivo aí em termos de fechamento para o dólar. Olhando aqui agora para o intraday, né, do dólar no gráfico 60 minutos, movimento de baixa, está a favor da tendência de baixa, gerou sinal de baixa, foco em buscar venda porque está a favor da tendência de baixa. Abriu caindo, dá para buscar venda? Até dá, mas eu só olharia mais para topo descendente, eu evitaria pivô de baixo porque já tem um movimento maior de baixa. Se o dólar der uma patinada aqui em cima dessa região, desse fechamento até essa mínima aqui, ó, que está aqui agora patinando, gerar alguma hora de pregão voltando aqui para cima, rompendo as máximas das horas anteriores, fechando até acima da média, eu olharia para compra sim de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento pelo menos ali para a região dos 5.612 e sendo mais otimista ali para a faixa desse outro topo na casa dos 5.638. Depois disso, vamos falar agora das ações, as principais ações. A PTR4 no dia de hoje apresentou uma queda de 1,55%. Reverteu um sinal de fundo no gráfico diário, a ação continua dentro da sua tendência de baixa de curto a médio prazo e lembrando, tem suporte imediato na faixa dos R$ 28,88, ela bateu hoje em R$ 28,86, então já testou esse suporte, gerou uma leve recuperação, mas ainda sem nenhum sinal positivo aqui de subida. O sinal um pouquinho mais positivo é um fechamento ali para cima da média de 10 períodos, de 10 pregões, que está nesse momento em 29,84. Seria um primeiro sinal para a ação. Mas segue apontando, olhando principalmente o gráfico semanal, apontando para uma região de suporte de 28,27 a 28,20. Lembrando que 28,27 é a projeção de queda desse ativo da tendência de baixa de curto a médio prazo. Vale 3, fechamento do pregão de hoje na máxima do dia com alta de 0,59% em R$ 53,29. A ação ainda está dentro de um movimento de queda apesar da alta e apesar do fechamento acima da média, pelo menos enfraquece a sinalização de baixa que ela tem aqui no gráfico diário. E para gerar algum indício maior de recuperação, precisa, assim como eu comentei no radar da semana, romper os R$ 53,66. E o mais relevante é acima dos 53,88. Aí torna o cenário indo mais para uma indefinição de tendência e com viés de alta apontando ali para buscar uma região do 50, por volta de 55,50. Tá? Mas para quem está posicionado de alguma forma vendido, por exemplo, no papel, deixaria um stop aí ou acima dos 53,66 ou acima dos R$ 53,88. Depois disso, vou falar das operações. Primeiramente, das posições que foram encerradas. Primeiro, teve a posição aqui que foi
encerrada no pregão de hoje foi a JHSF3. Ela atingiu o stop da nossa posição comprada no ativo. Esse stop dessa operação gerou uma perda de 3,96%. Então ela veio para baixo desse patamar, atingiu aqui nosso stop, gerou uma perda de 3,96% na operação e no capital total uma redução de 0,4%. Essa foi a redução aí do capital total após essa operação. Lembrando que a gente tem uma gestão de risco em cima de todas as operações, evitando gerar um impacto maior do que 0,5% sobre o capital total em uma única operação. Tá? E sempre, independentemente do que vai acontecer na sequência com o preço, saída da posição no stop, respeitando sempre a questão do stop de limitar a perda e tentar, quando a gente estiver certo, quando tiver certo, maximizar o ganho. Falando aqui agora de outro ativo, recomendei venda hoje em GPA3 e essa venda no dia já gerou stop. Então foi uma operação que abri venda aqui e olha que eu tinha falado dela no vídeo de oportunidade de swing trade que eu disponibilizei aqui ontem, mencionando o seguinte, que essa aqui eu ficaria mais atento após alguns pregões aqui de subida para buscar essa venda, mas aí dentro do pregão de hoje, é sempre isso, né? A gente, por mais que a gente tenha tudo umas coisas bem definidas, mas de vez em quando a gente comete alguns erros que incomodam bastante. Esse aqui para mim foi um erro que deveria aguardar um pouco mais, mas como ela abriu aqui em cima e veio aqui para baixo, eu fiquei, será que já foi suficiente esse tempo aqui de correção para poder ter um movimento buscando essa região de suporte? Então eu optei por arriscar isso, mas o ideal realmente era ter um movimento um pouquinho maior de subida, conforme eu comentei no vídeo de oportunidades de swing trade. Ele vai ficar disponível aqui. Se você não é membro do canal DV Completo, você vai conseguir ver esse vídeo e o que eu estou comentando aqui na quarta-feira, no período da tarde, aí a hora que eu libero o vídeo aqui dentro do canal, para todos que não são membros do canal. Então, essa operação gerou o stop, bateu já no stop no primeiro pregão. Então, o stop estava ali nos 16,44. Houve uma perda, então, nessa operação de 3,01%. Capital total, menos 0,5%. E lembre-se, aqui, você, independentemente dos meus erros, quantos erros forem, enfim, eu vou sempre apresentar aqui para vocês. Não vou deixar de mostrar que eu errei e a perda que aconteceu em cada operação. Isso, se vocês olharem para todos os vídeos para trás, já faço isso aí desde 2010 aqui dentro do canal, tá? Olhando agora para outro ativo que eu fiz a recomendação de venda foi BRAP4. Outro ativo também comentado, né? Essa aqui sim, na perda da mínima desse patamar aqui, depois de uma lateralização abaixo da média, sem ganhar força, depois dessa força aqui que perdeu essa região de suporte, tanto essa aqui como essa aqui, o papel patinou em cima desses dois níveis aqui de resistência, esse aqui mais a média, e gerou um sinal de baixa. E eu optei por a confirmação extra aqui, para tentar pegar um movimento aqui para baixo. Ela terminou fechando o pregão de hoje na estabilidade, em R$ 15,87. O stop está bem posicionado, pelo menos está acima da máxima dessa região de topo. Vamos ver como é que ela vai reagir no próximo pregão, mas não foi um fechamento bom para a minha posição de venda, tá? Depois disso, tem posição em aberto em Accor 3. Seguimos comprado, a ação fechou ali em leve alta de 0,14%. Gerou um sinal interessante aqui, uma recuperação interessante em cima da região de suporte. Até no vídeo de oportunidades também de swing trade, eu comentei que a gente estava posicionado nesse ativo e que seria interessante acontecer mais uma máxima descendente para quem está de fora, por exemplo, arriscar uma compra na superação da máxima do pregão de segunda-feira a partir da terça-feira. Então, estou até adiantando algo que eu comentei lá no vídeo de oportunidade swing trade, até porque eu vou compartilhando o que está acontecendo com as operações aqui que estão em abertos, que foram recomendadas pelo aplicativo Blue Trace Research. Então, é um ativo que, se superar a máxima de hoje, gera um sinal de alta, possibilidade de compra para quem está de fora, stop ficando aqui ou abaixo da mínima dessa barra aqui, ou seja, abaixo dos 6,80 ou logo abaixo ali dos 6,73. Falando agora aqui dos destaques do dia. Primeiro, o GGBR4, que foi o ativo que mais subiu dentro do Ibovespa. Alta forte de 6,41%. O que ela fez com essa alta forte? Ela já estava dentro da tendência de alta de curto prazo, mas ainda era contrária à tendência de baixa do gráfico semanal, que é de curto a médio prazo. E essa movimentação forte para cima, pelo menos, quebrou uma estrutura de baixa no gráfico semanal, gerando um cenário ainda mais positivo de curto a médio prazo
para essa ação. Entraria comprando o GGBR4 nesse ponto aqui, nesse patamar? Não. Mas eu ficaria bem atento nos próximos movimentos de correção, seja do gráfico diário ou do gráfico semanal, para avaliar a compra. E se tivesse posicionado, trabalharei com stop de proteção de lucro pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje. Ela fechou com alta de 6,41% em 17,76, deixaria o stop em 16,76. Olhando aqui agora para a maior queda do dia, B3SA3, a ação caiu 3,02% em R$ 13,16 foi o fechamento dela. Ela vem dentro de uma leve tendência de baixa, leve tendência de baixa porque vem caindo ali, fazendo um zigue-zague descendente para baixo da média, respeitando a média de comportamento dos últimos 10 pregões. Acelerou agora o movimento de baixa, veio para fechar um gap aqui de alta, ainda dentro de todo esse movimento aqui de subida. Se perder 12,95, intensifica um pouco mais esse sinal de tendência de baixa. Ela fechou o gap de alta, abrindo um gap de baixa no pregão de hoje, deixando ali uma resistência agora entre 13,53 a 13,57. É um ativo pela região de suporte que se encontra. Olhando para o gráfico semanal, que se acontecer alguma recuperação aqui na região que se encontra, por exemplo, semanal, um fundo ascendente, seria um ativo que abriria compra pensando no curto para médio prazo, ou seja, uma operação que seria no gráfico semanal de 3 a 10 semanas de ficar posicionado no ativo, tentando pegar o próximo movimento de expansão do gráfico semanal. Algo semelhante que aconteceu aqui, foi lá, gerou um sinal de alta, você fica aqui, 1, 2, 3, 4... 5 semanas, aí você pode trabalhar com stop de proteção de lucro aqui. Então seria aqui, nesse caso, de 3 a 10 semanas, essa aqui teria durado na faixa de 5 para 6 semanas essa posição. Então só para mostrar como seria esse tipo de operação que eu acabei de comentar, que tem que aguardar alguma sinalização de alta. Pelo gráfico diário, arriscando um pouco mais, seria um bom candle de alta aqui, fechando acima de algum nível de resistência importante, como por exemplo, acima dos 13,57, para arriscar uma compra na sequência, confirmar esse candle de força por passos compradores. Enfim, aguardar algum indício de força por passos compradores. Sendo mais agressiva, vou entrar comprando nessa superação, tem uma opção também, máxima de hoje, e colocar o stop abaixo dessa mínima aqui. Então, ou seja, um stop mais curto. Se resolver andar, pode gerar uma bela relação risco-retorno. Olhando aqui agora para os pedidos de análise de vocês, Bradesco, BBDC4. A ação segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, assim, mais relevante está aqui o ponto de mudança da tendência. Então ela teria que voltar para baixo de 14,99 para mudar essa tendência, mas dá para perceber que ela já vem fechando abaixo da média alguns pregões e não voltou ainda para cima. Pelo gráfico semanal dá para perceber que também depois de um longo movimento de subida, ela quebrou a sequência de mínimas ascendentes. Essas duas sinalizações aumentam a probabilidade de essa ação mudar a sua tendência, não necessariamente de bater abaixo dos 14,99, mas ficar um pouco mais indefinido ou com viés de baixa aqui no gráfico diário. Entraria comprando esse ativo se voltar para cima dessas duas máximas aqui anteriores, de sexta e quinta-feira, para cima do 16,05, não seria ainda minha entrada porque a correção foi muito pequena. Se fizesse esse tipo de entrada, até porque pelo tamanho do stop, a distância do topo aqui, que é a máxima da tendência de alta, é praticamente 1 para 1. Então teria que colocar menos capital nessa operação em BBDC4. O ideal é que tivesse, em termos de relação risco-retorno, o ideal é que tivesse uma correção maior pelo gráfico semanal para fazer uma entrada um pouco mais interessante em nível de suporte, assim como está acontecendo com B3SA3. Falando aqui agora de BPAC 11, ainda dentro aí dos bancos, né, aqui banco mais de investimentos, BTG, a gente tem aqui um processo mais de lateralização, uma tendência mais indefinida de curto prazo, dá para ver bem pelo gráfico semanal, são 1, 2, 3, 4 semanas completas de andando de lado e está abrindo a quinta semana muito próxima do preço ali de fechamento das semanas anteriores. Pregão de hoje caiu 0,5%, fechamento em R$ 39,80. Não vejo ainda uma alternativa clara de compra aqui no ativo, sendo um pouquinho mais agressivo, o fechamento aí para cima da média com nova máxima seria a alternativa de tentar uma compra para rompimento desses dois topos. Vai ficar bem no meio ali da congestão a entrada. O ideal é ter que ela viesse aqui, mais interessante mesmo, que ela volte aqui para testar no gráfico semanal a média ali que está na faixa dos 38, 34, isso pode ir ajustando com o passar do tempo, mas que ela venha testar essa região para depois aqui, por exemplo, no gráfico diário, bater e gerar um sinal mais forte de alta.
que seria mais positivo para essa compra, na minha opinião. Pode ser até feita como eu comentei na B363, feita também aqui em BPAC 11, após um teste ali da média. Semelhante ao que aconteceu aqui, ó. Bateu ali na média, gerou uma sinalização aqui de alta, esperando ao máximo. Olha o movimento como foi bem relevante para cima. Então, ativo que eu gosto do contexto gráfico nos prazos maiores. Semanal está em tendência de alta, mensal está em tendência de alta. Então, ativo que eu ficaria muito atento a níveis de suporte para buscar posição de compra aí, seja de swing trade ou de prazo maior. Falando aqui agora do contrato futuro do milho, tá? Foi uma solicitação que teve aí na última. Deixa eu só verificar a questão botar aqui o ajuste. Olhando aqui, eu não costumo avaliar, tá, a questão do milho, nem costumo acompanhar muito ativo, mas o fato é que a gente teve aqui, ó, olhando para um gráfico mensal, o gráfico com ajuste, a gente teve a mudança da tendência. Depois dessa mudança da tendência, tem 3 meses aqui caindo de maneira mais fraca, mas está entre as médias, que é onde gera uma certa indefinição de prazo maior, pelo menos falando de médio prazo, fica mais... Olhando para um curto prazo, se o mensal está entre as médias, o curto prazo, o curto a médio prazo, gráfico diário e gráfico semanal tendem a ficar mais indefinido, com sinais mais falsos. O que seria interessante aqui, pensando no prazo maior para o milho, é acontecer uma sinalização de alta no gráfico mensal, que é superar a máxima do mês anterior, preferencialmente lá no mês de julho, superando a máxima do mês de junho. Se superar a máxima do mês de maio, que ficou aqui nos 68,06, seria uma sinalização até positiva, mas eu consideraria que tivesse mais uma máxima descendente para gerar esse sinal de alta, tá? E olhando aqui para um prazo mais curto, vem aqui dentro de um zigue-zague descendente, uma leve tendência de baixa no gráfico semanal, e aí que eu falei que o prazo menor tende a ficar um pouquinho mais indefinido, a lateralização prazo menor é o curto prazo, dá para ver aqui 3 a 4 semanas, indo para 4 semanas, andando entre as médias. Aí olha que o gráfico diário fica totalmente indefinido e difícil de tomar qualquer posição aqui com esse contexto. Quanto maior o tempo aqui dentro, sem cair muito, e depois gerar algum sinal de força aqui, fechando para cima de um patamar aqui de 63 até o 63 até o 67, essa região aqui assim, ó, desse fundo anterior e dessa máxima que foi atingida aqui nessa lateralização, mais relevante seria para a retomada do movimento aí de subida que eu comentei no mensal, que seria o rompimento dos 68,06. Olhando aqui agora para a MAR3, esse ativo foi solicitado pelo aplicativo Blue Trace Research, que também tem uma prioridade, assim como os membros, tem mais prioridade aqui no atendimento de análise, mas é um ativo que tem uma liquidez muito baixa. Então, olhando aqui, ó, liquidez diária média não chega nem R$1 milhão de média. Então, assim, não é um ativo que eu olharia para operações de swing trade, que é o foco aqui normalmente das análises que a gente faz aqui diariamente. Tá? Então, eu não olharia esse ativo para operações de swing trade por conta da baixa liquidez. Fora que os candles são mal montados, né? Você tem uns candles gigantes, de repente você tem uns candles bem pequenininhos, isso é típico de ativo que tem uma liquidez baixa, e quando tem uma liquidez baixa, não é muito legal nem usar análise técnica para isso. Vai lá para análise fundamentalista, nesse caso, olhando para um prazo maior, ou usar análise técnica para um prazo maior. No gráfico mensal desse ativo, a tendência ainda é de baixa, olhando para um longo prazo, gerou um sinal de baixa aqui, mas não andou muito não. Se esse mês ficar aqui mais de lado, seria até interessante ficar mais de lado mesmo, e o próximo mês superar na máxima desse mês de julho, aí tende a trazer um cenário mais positivo para buscar compras aí de curto a médio prazo, mas principalmente olhando para o semanal. Quando eu falo curto a médio prazo, é a operação pelo gráfico semanal de position trade. Aí seria mais interessante se buscar esse tipo de entrada, ou seja, ela vem aqui, fica mais enrolada aqui esse mês e depois gera algum sinal mais relevante aqui de subida no semanal para arriscar alguma compra aqui para cima nesse ativo. Mas de maneira geral, eu nem acompanho o papel, está longe de acompanhar por conta dessa liquidez baixa e tem ativos bem melhores configurados, principalmente olhando para um prazo mais longo aqui, a MAR3. Se eu tivesse capital nesse ativo, eu sairia e ia para outro ativo, falando se eu fosse só com foco em análise técnica e sabendo que eu tenho várias outras ações para alocar o capital. Olhando aqui agora para a Semin 3, a ação está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. A Semin, que é CSN Mineração, CMIN 3, a ação terminou o pregão de hoje apresentando aqui uma estabilidade no 0 a 0, fechamento ali nos 4,92,
Movimento lateral do preço após um movimento forte de baixa, então significa dizer que está fazendo uma correção mais no tempo, mantendo um cenário mais negativo, não só do gráfico diário, mas também no gráfico semanal, e dificultando a entrada aqui, apesar de estar em cima de uma região de suporte do gráfico semanal, que está localizada aqui nos 4,90, mas sem sinal de alta aqui nessa região. E pelo contrário, em vez de gerar um sinal de alta e andar, como fez aqui, ó, tá andando de lado. Então ainda, por mais que venha aqui um pouquinho mais para cima, a expectativa seria vem para cima e depois volta para baixo, aumentando a chance de ter algo maior aqui para baixo, e algo maior para baixo é essa região aqui de suporte na faixa dos 4,66 até a mínima aqui na faixa dos R$ 4,42. Para a gente fechar a análise de hoje, falar de Elet 3. Esse ativo chama atenção não pela configuração só do gráfico diário, que está aqui dentro de falando aqui dentro de uma tendência agora mais de baixa, vinha num contexto mais de lateral entre as médias, que a gente não faz nada dentro desse, pelo menos eu evito fazer algo dentro desse contexto aqui assim, ó, médias aqui andando de lado, o preço entre essas médias, mas ela testou esse nível de suporte aqui, no semanal tá ali, ó, em cima dessa região de topos anteriores aqui, ó, e essa região próxima dessa região desse fundo. Se gerar algum processo de recuperação mais forte aqui, como por exemplo, um fechamento aqui acima da média de 10 períodos, um fechamento aí para cima preferencialmente dos 41,61, que seria a máxima da sexta-feira, é um sinal mais relevante de subida, que traria a possibilidade de arriscar alguma compra aqui na superação de máximo, stop aqui ou abaixo dessa mínima, ou abaixo dessa mínima aqui, se não ficar muito grande aqui embaixo desse patamar, tentando pegar algo para cima nesse ativo, um processo de recuperação. Ela muda o contexto atual de curtíssimo prazo se ela superar os R$ 42,65. Vale destacar que para a estrutura principal de curto prazo desse ativo está aqui na casa dos... deixa eu só ajustar aqui para o ponto aqui, que é botar o imã certinho, para a gente ter o preço certinho aqui, ó, pronto. 39,75. Então aqui é um ponto da estrutura de alta não ser perdida. Se ela perde esse patamar, ela intensifica a questão da tendência de baixa. E se ela volta a gerar um sinal mais forte aqui de subida, ela aumenta a chance de respeitar essa estrutura de alta e aumentando aí a probabilidade de entrar no movimento de recuperação a favor da tendência de alta do gráfico semanal. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês nessa análise de hoje. Deixe seu like, seu joinha, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, se ajuda na parte de aprendizado, se ajuda também no seu dia a dia aí do mercado, agradeço demais. Comenta aí o ativo que você quer que eu analise na próxima análise de fechamento pregão. Grande abraço.